E quem comenta esse assunto conosco agora é a nossa comentarista Amanda Klein. Boa tarde, Amanda. Oi, Marcelo, boa tarde, um prazer participar com vocês. Prazer é todo nosso. Como é que você acompanhou esse depoimento técnico, né? Barra Torres fez questão aí, Amanda, de preservar a sua biografia. Não ficou em cima do muro, falou contra a cloroquina, reafirmou a questão da bula, né? Citou inclusive a médica Nisia Yamaguchi, que teria dado essa sugestão de alterar a bula em relação à cloroquina. De fato, ele fez uma separação muito forte em relação àquilo que pensa o presidente Bolsonaro, Amanda. Eu acho que você resumiu perfeitamente, Marcelo. São alguns pontos que eu gostaria de destacar do depoimento de Barra Torres até aqui. Então, você falou da cloroquina. Muito diferentemente do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o Barra Torres foi muito técnico e competente ao dizer que a cloroquina não tem eficácia comprovada, né, ao relatar estudos randomizados, duplo cego, placebo, quer dizer, aqueles estudos mais robustos, padrão ouro, que até agora não apontam para a eficácia da cloroquina. Ele até conta que no começo havia um ânimo, um otimismo em geral com o medicamento, mas que à medida que os estudos foram saindo, que os resultados desses estudos foram saindo, esse otimismo não foi confirmado, né? Então, daí acho que fica muito claro que a cloroquina adotada como política pública de saúde, e isso não tem a ver com uma indicação pessoal ou individual do médico para o seu paciente, mas tem a ver com a cloroquina adotada como política pública de saúde, com orientação, com protocolo no site oficial do Ministério da Saúde, que aliás foi removido pouco antes da CPI começar, com fabricação pelo laboratório do Exército, né, com milhões de ofícios mandados a embaixadas para fora do Brasil no esforço para obter mais comprimidos de cloroquina, ou então até para a Fiocruz, no sentido de divulgar o medicamento. Quer dizer, mostra que tudo isso foi uma prática anticientífica, ela não foi baseada, não tem respaldo em estudos científicos. Aí eu destacaria um segundo momento desse depoimento do Antônio Barra Torres, que se deu logo no início, quando ele confirma o relato do ex-ministro Mandetta acerca daquela reunião com a participação de outros ministros e também da médica que você citou, a Nisi Yamaguchi, para mudar a bula da cloroquina e incluir também na bula da cloroquina um medicamento que serviria no combate à Covid-19. Aí, até nesse momento, o Antônio Barra Torres, que é um homem muito correto, muito educado, disse que se exaltou nessa reunião, disse até que foi deselegante na resposta dele, na reação, muito contundente, dizendo que isso não era possível, que aquilo ia contra qualquer parâmetro estabelecido, porque isso tem que ser baseado em estudos, porque isso tinha que ser pedido, inclusive, pelo laboratório que é produtor, desenvolvedor do medicamento, que nada disso havia acontecido. Então, ele explica também como essa reunião se dá à margem e à revelia de qualquer processo e procedimento, de qualquer rito científico. Aí há outros momentos nesse depoimento que eu destacaria também, Marcelo, quando o diretor-presidente da Anvisa se coloca contra declarações do presidente Bolsonaro. Então, ele afirma contundentemente que ele é contra promover aglomerações, pede desculpas, inclusive, por aquele protesto em março de 2020, do ano passado, que ele participou ao lado do presidente Bolsonaro, disse que se ele tivesse pensado por mais 5 minutos, ele não teria tomado parte naquele protesto, se desculpa, pede perdão por isso, e também vai na contramão de todas aquelas declarações do presidente Bolsonaro contra a vacina. Ele diz que aquilo não ajuda e que a política de saúde pública mais consistente e contundente para combater a pandemia é o investimento e a divulgação da vacina. E, por último, ele também sofre muita pressão acerca da rejeição da Anvisa para a importação excepcional da Sputnik V, da vacina russa, e ele repete todos os argumentos que a Anvisa também já demonstrou exaustivamente, de que há indícios de vírus replicante, de que faltam documentos. Então, o presidente foi muito bem em toda essa exposição até aqui, e o interessante é que ele foi elogiado tanto por senadores governistas como por senadores da oposição. Sem dúvida, e chama atenção também esse interesse dos parlamentares tão grande em relação ao Sputnik V, e ele afirmando que os procedimentos estão sendo seguidos aqueles que também foram utilizados para as vacinas que já estão sendo aplicadas aqui no Brasil. Agora, Amanda, em relação a Eduardo Pazuello, você acredita que ele vai comparecer ou algum subterfúgio aí pode ser utilizado? E o pessoal da CPI, claro, ali não tem nenhum pessoal muito esperto, né? Já percebeu que a condição de testemunha é a ideal, porque como acusado ele poderia permanecer em silêncio na comissão.
Ontem veio à tona aquela suposta manobra ardil do ex-ministro Pazuello para tentar conseguir um habeas corpus no Supremo e assim ter o direito de permanecer calado, sob o argumento de que ele já é investigado num processo que antes corria na Procuradoria-Geral da República, agora foi rebaixado para a primeira instância, desde que ele perdeu o cargo no Ministério, então ele teria o direito de permanecer calado. Mas isso enfrenta essa tratativa, essa manobra, ela enfrenta alguns obstáculos. Primeiro, ela precisa ser aceita, aprovada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, mais especificamente pelo ministro Ricardo Lewandowski, que foi sorteado para definir algumas questões em relação à CPI. Pelas demonstrações que o ministro do Supremo tem dado até agora, eu acho que ele não vai consentir, não vai concordar com essa estratégia de Pazuello. E depois, na própria CPI, um senador me relatou ontem, se ele fizer isso, é um tiro no próprio pé, quer dizer, o que ele tem a esconder, aí ele vai escancarar para toda a sociedade, para a população, que ele não quer responder aos nossos questionamentos, às nossas perguntas. Então, também tem aí uma parte que é legal e uma parte jurídica, né, e uma parte que é política. Eu não acredito que o Pazuello vá usar dessa estratégia no final, Marcelo, primeiro porque vários senadores me relataram ontem também que não havia confirmação, que por enquanto tudo ficava naquele terreno de elucubração, então isso precisa ainda ser confirmado. E segundo, porque eu acho que já foi tão rejeitado tão amplamente por todos os senadores da comissão, que eu acho que pegaria muito mal para ele insistir nessa estratégia. Tá legal, Amanda Klein, daqui a pouco vamos acompanhar você na programação da Jovem Pan. Muito boa tarde. Combinado, boa tarde, até já.